Cá, meu querido evangelista Gabriel vai estar ministrando a palavra de Deus. Fique sobre seus pés, aqueles que podem. Vamos orar por ele. Meu Deus, quero te louvar. Obrigado pela vida do Gabriel, esse jovem que o Senhor escolheu para uma obra muito grande, esse jovem que o Senhor separou desde o ventre da mãe. Obrigado, Pai, por trazer o Gabriel para perto de nós. Obrigado porque ele tem sido um instrumento e hoje, agora, será mais uma vez um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo cubra e o revista de autoridade, sabedoria e de unção para ministrarmos a Tua poderosa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, pode ser assentado mesmo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, nós iremos ler o verso de número 2, e enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um que veio até esse santuário para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus também abençoe a vida de cada obreiro desse ministério. Deus em Cristo abençoe também a vida do pastor, da pastora. É sempre uma responsabilidade muito grande ministrar nesse altar, e para mim é uma alegria, pois eu estou há mais ou menos 3 meses, na verdade vão fazer 3 meses em Portugal, e esse país tem me ensinado muitas coisas para a glória do Eterno. Deus também abençoe a vida da minha esposa, que está no Brasil, está no trabalho agora, está nos assistindo. Na verdade, ela junto comigo, nós acompanhamos essa igreja desde o Brasil, e ela acompanha também, e hoje está nos assistindo. Eu acredito que cada um que está nos ouvindo de forma online continuará sendo impactado através da palavra e da presença do Senhor. Êxodo capítulo de número 3, verso 2, que encontrou diz amém. O verso 2 diz assim: ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumido pelo fogo. Só a parte B do verso número 2, mais uma vez. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelo fogo. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem alguns métodos para forjar o caráter daquele que Ele tem um propósito. Nós temos muitas referências na Bíblia, como no caso de Ezequiel, que Deus o levou às margens do rio. Também nós temos o exemplo de Jeremias, que Deus o levou na casa do oleiro. Deus também forjou o caráter de Daniel, o colocando em uma cova. Deus também forjou o caráter de Davi, o colocando no pasto. Deus também forjou o caráter do povo hebreu quando ele os tirou do Egito no deserto. Deus forja o caráter daquele que Ele tem um propósito, porque forjando o caráter, Deus dá estrutura, e dando estrutura, aquele que vai receber a promessa de Deus estará apto para exercer o que Deus quer que o mesmo exerça. Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, Ele vai nos forjar. Deus, quando Ele tem um projeto na vida de alguém, Ele vai nos preparar. Deus, quando Ele tem um projeto na vida de alguém, Ele vai nos amassar. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele vai nos marcar. Porque um projeto não pode, primeiro, ser mostrado ou falado ou ditado antes do tempo. Porque primeiro, que projeto recém-nascido não se mostra para ninguém.
Existem projetos que Deus tem na nossa vida que vão ter que ficar escondido por um tempo, porque existem pessoas que andam ao nosso derredor, que não podem saber do projeto que Deus tem na nossa vida. Moisés é um exemplo claro. Moisés é o personagem mais conhecido do Antigo Testamento, para mim o mais respeitado da Antiga Aliança ou da Torá. Moisés, ele é um exemplo de um projeto. Moisés escreve os 613 preceitos. Moisés também escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e o Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que antes de Moisés receber o título de homem mais respeitado da Antiga Aliança, primeiro ele teve que ficar escondido. Por quê? Porque ele é projeto. O projeto que Deus tem na vida daquele que ele tem um propósito tem que passar primeiro pelo amadurecimento. Existem algumas pessoas que querem pregar sobre algo que eles não têm autoridade ou autonomia para pregar. Quer um exemplo? Moisés, ele não escreve só os 613 preceitos, ele não escreve só os 5 primeiros livros da Torá, mas ele também escreve algumas partes do livro de Salmos, um livro poético. A saber, também ele escreve o Salmo de número 91. Por que ele escreve o Salmo de número 91? Primeiro, o Salmo de número 91 é um salmo de livramento, e só pode pregar sobre livramento quem passou pelo livramento. Aleluia, eu vou repetir isso aqui. Só pode ter autonomia e autoridade para pregar sobre algo se eu tiver autoridade e estiver passando por aquilo que Deus quer para a minha vida. É por isso que tem algumas pessoas que não suportam o processo que Deus tem na vida delas, porque o que Deus quer para a vida de alguém é pregar livramento, é pregar força, mas antes de você pregar livramento, tem que passar pelo vale da sombra da morte. Para quê? Para no vale da sombra da morte você ver o livramento de Deus na tua vida. Nós precisamos ter autonomia, nós precisamos ter autoridade para pregar sobre aquilo que Deus quer que nós preguemos, melhor dizendo. Moisés é sinônimo de livramento. Ele pode escrever sobre livramento, porque ele experimentou o Deus do livramento. Ele experimentou o Deus que livra. Melhor, ele experimentou o Deus que permite passar pelo vale, mas também ele provou do Deus que livra no meio do vale. No meio do vale. No meio do vale. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas eu quero profetizar para a tua vida, que Deus vai te dar autoridade para você pregar para alguém sobre aquilo que você passou. Deus vai te dar autonomia para você pregar sobre aquilo que você passou. O processo faz parte do propósito. Você vai ser pressionado para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ser pressionada para receber aquilo que Deus tem para o teu ministério. Você vai ser pressionado para ser aquilo que Deus tem e para ser aquilo que Deus deseja para o teu ministério. Até Jesus foi pressionado. Prova, pregador. Eu vou te provar. Mateus capítulo de número 28. Antes de Jesus ser traído, antes de Jesus ir para o Calvário, primeiro ele passou no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É Jesus dizendo e nos ensinando, e ensinando para aquele que Deus tem um propósito. Ensinando o que, pregador? Para eu produzir no Calvário, primeiro eu tenho que produzir no Getsemane. Primeiro eu tenho que produzir no Getsemane.
Deus está fazendo você produzir no Getsemane. Deus está te amassando no Getsemane. Te amassa hoje, te pisa hoje, mas Ele faz de você um vaso novo e também faz do teu ministério uma prosperidade para abençoar a vida de alguém. Você pode levantar a mão para glorificar. Deus está aqui. Pega na mão desse irmão, por gentileza, que está ao seu lado. Diga para ele: Deus está te amassando. Diga para ele: Deus está te apertando. Alguém te aperta hoje. Diga para ele: alguém te aperta hoje, mas é para você produzir amanhã. Alguém te aperta hoje, mas é para você produzir amanhã. Você pode levantar a mão para glorificar. Eu vou deixar você adorar. É pressionado, mas produz. Está sendo amassado, mas produz. Querem matar, mas produz. Não mata por quê? Porque eu estou experimentando o Deus do livramento. Moisés é sinônimo de livramento. Moisés é sinônimo de quê? Por quê? Êxodo capítulo de número 1. Lança-se um decreto no Egito. O faraó, que não conhecia a história e nem os feitos de José a favor do Egito, lança um decreto com medo de uma possível rebelião. Ele lança o decreto de que os meninos que fossem nascer do sexo masculino deveriam ser afogados nas águas do Nilo. Isso tem um apontamento para a vinda do Cristo. Por quê? Primeiro, para acabar ou diminuir a produtividade e a procriação dos hebreus no Egito, Faraó aumenta a carga horária e aumenta o peso do trabalho. Mas Êxodo capítulo de número 1, verso 11, diz que quanto mais ele oprimia, mais eles cresciam. Vou repetir isso aqui. Quanto mais ele oprimia, mais ele crescia. Porque um ministério e uma chamada só pode crescer na prensa. Oprime, mas eu cresço. Aflige, mas eu cresço. Quer me matar, mas eu cresço. Quer me parar, mas eu vou crescer. O segundo decreto tem que afogar os meninos no Nilo. Isso tem um apontamento para o nascimento, ou a promessa que Deus lançou no Bereshit, ou no Gênesis, no capítulo 3, no verso 15: da semente da mulher nascerá um que ferirá a sua cabeça. O inimigo não sabia quem seria a figura, quem seria o personagem que simbolizaria o Cristo, mas ele sabia que seria um homem, um menino. É por isso que Faraó quer matar, quer afogar, porque na mentalidade dele, a mulher não tem capacidade, em uma possível rebelião, de tomar o poder do Egito. É aí que ele se engana, que Deus não usa primeiro Moisés para cuidar do projeto. Deus está aqui, Deus está, Jesus amado. Hoje eu falei com o Fernando que eu estou com vontade de pregar. Hoje eu estou, irmão, eu estou com a raiva do diabo hoje, irmão. Eu estou com a raiva do capeta, perdoa a expressão, mas eu estou com a raiva do diabo hoje, porque o diabo tenta nos parar na segunda, tenta nos parar na terça, tenta nos parar na quarta, tenta nos parar na quinta, mas a gente está aqui de pé, porque é Deus que Deus usa uma mulher. Na verdade, Deus usa 3. A filha de Faraó, Miriam, Joquebede. Na verdade 5, se vai para o ar, melhor. Deus usa mulheres para ajudar o projeto,
a chegar no destino que Deus tinha para a nação hebreia. Porque é assim que Deus faz. Deus usa o improvável para se tornar provável. É na improbabilidade do homem que o provável de Deus aparece. Moisés, para encurtar a história e chegar ao texto que nós lemos, ele precisa ficar escondido 3 meses. Mas antes de ficar escondido 3 meses, ele precisa, na verdade, ele fica escondido 3 meses, e quando o tempo dos 3 meses cessa, quando os 3 meses chegam, porque o projeto também tem tempo para aparecer. Não é um dia, não são 2 dias, 3 meses. O número 3, como o professor o mestre Fernando disse para nós, significa plenitude. Pai, ele ficou o quê? Escondido quanto tempo? Quanto tempo? Ele ficou escondido pelo Pai. Ele ficou escondido pelo Filho. Ele ficou escondido pelo Espírito. Teve gente, a Gabi ele pegou, vou repetir isso aqui. Ele não ficou escondido 1 mês, porque não é só o Pai que vai livrar o projeto. Ele não ficou escondido 2 meses, porque não é só o Filho que vai esconder o projeto. Ele ficou 3 meses. É Deus dizendo: quando eu tenho projeto na vida de alguém, os 3 vão esconder, os 3 vão cuidar, aleluia, os 3 cuidam do teu ministério. É por isso que você tem o DNA dos 3 na tua vida. Você é escondida pelo Pai, você é escondida pelo Filho, você é escondido pelo Espírito. Você acredita nessa palavra? Levanta a mão e glorifica. Deus está aqui, gente. Chegou o tempo de aparecer. Porque quando Deus tem projeto na vida de alguém, eu vou repetir isso aqui até o final da mensagem. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele esconde. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia. Aonde? No deserto. E permaneceu lá até o dia que aprouve Deus o mostrá-lo a Israel. Tem o tempo de Deus te mostrar para Israel. Se for preciso você pregar a vida toda no Egito, Deus vai te deixar no Egito para você ganhar o Egito. Aleluia. Se for preciso Deus te deixar no deserto, Ele vai fazer você ficar no deserto para pregar. Alguém não quer sair do lugar que está para pregar no deserto. Alguém que está no Egito não quer sair do Egito para pregar em Samaria. Alguém que está em Samaria não quer sair de Samaria para poder pregar próximo ao deserto ou dentro do deserto. Mas Deus, quando quer fazer o projeto se desenvolver, Ele faz a gente permanecer aonde Ele quer que nós permanecemos. Você vai pregar e vai ganhar tanta alma para o reino que nem você vai imaginar. Você nem imagina aquilo que Deus tem para a tua vida. Você nem imagina aquilo que Deus tem para o teu ministério. Você lembra de Mefibosete? Mefibosete fica em Lodebar, porque em Lodebar ninguém queria ouvi-lo. Em Lodebar ninguém dava notoriedade para o nome dele. Mas Deus mandou o rei ir buscar ele e dizer: vem para cá, porque aí não é o seu lugar. É Deus dizendo: o tempo que for preciso você ficar aonde você está, você vai ficar. Mas quando eu quiser te tirar da onde você está para você pregar e ganhar alguém para minha casa, eu vou pegar e vou mandar trazer você. Eu vou pegar e vou mandar trazer você. Eu vou te trazer aonde eu quero te trazer. Moisés fica escondido 3 meses. Miriam, uma outra mulher, pega um cesto, betuma o cesto por dentro e por fora. Ela coloca o cesto no Nilo e ela acharia que alguma fera, como um jacaré, poderia de alguma forma rasgar o cesto, destruir o cesto. Ela não imaginaria, nem passava na mentalidade dela, que o Nilo seria o caminho do propósito.
O que ela faz? Coloca Moisés, tirado das águas, dentro do cesto, betuma o cesto. O que é o betume? O betume na Bíblia tipifica a proteção do Espírito. Você lembra da arca? Deus manda Noé betumar a arca por dentro. Por quê? Porque a água que está do lado de fora não pode entrar para o lado de dentro. A morte que está do lado de fora não pode entrar para o lado de dentro. O cesto é o veículo para carregar o propósito. O Nilo é o caminho para chegar no propósito. Quem estava se banhando no Nilo? A filha de Faraó. Ela pega o menino. O decreto era de quem, gente? Faraó. Quem foi que pegou o cesto? A filha de Faraó. Por quê? Porque Moisés é projeto. Até quem queria matar vai ter que cuidar. Eu vou repetir isso aqui. Moisés é projeto. Quem queria acabar com o projeto vai ter que cuidar do projeto. E tem muitas provas, gente, que o que Deus tinha para a vida de Moisés era o que nós conhecemos sobre a vida do mesmo. Que é uma prova, e eu vou entrar na sarça. Vai ser muito rápido, porque tem gente que amanhã precisa trabalhar assim como eu, mas eu vou ser muito objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Faraó queria matar. A filha de Faraó pega o projeto, devolve para a mãe materna, mas depois de um tempo ele precisa voltar para o palácio e se torna filho ou neto daquele que o queria matar. Isso parece um pouco contraditório, mas é o projeto que Deus tem na vida dele. A prova de que Deus tinha um projeto na vida de Moisés é que a filha de Faraó, no palácio, ela tinha qualquer tipo de piscina para se banhar no palácio. Por que ela está se banhando no Nilo? Primeiro, existem algumas ramificações teológicas que acreditam que o Nilo, nesse tempo, estava impróprio ou estava impuro para o banho. Se o Nilo, mesmo não estando impuro, mesmo estando limpo, o Nilo era uma tipificação de um deus para os egípcios. O que a filha de Faraó está fazendo no Nilo? É Deus nos ensinando. Quando eu quero fazer o projeto, entrar para dentro do palácio, eu vou pegar quem está em cima, fazer descer para pegar o projeto. Ela desceu para pegar o projeto no Nilo. E esse é o improvável que acontece na vida daquele que Deus tem propósito. Moisés passa 3 períodos de sua vida. Primeiro período, Egito. Segundo período, Midian. Terceiro período, deserto. Por quê? Porque quando Deus quer te dar autoridade para fazer o que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai te dar experiência. Isso que você está passando na sua vida é a experiência de Deus. Sabe por quê? Moisés está no Horebe, no capítulo 3. Moisés está no Horebe. O Horebe é o monte de Deus. Sabia que Portugal, para muitos de nós, é o Horebe? Sabia que esse culto para a gente aqui hoje pode ser o Horebe? O que é o Horebe? O monte de Deus. É onde Deus está. E para que nós nos aproximemos da divindade, tem que estar na geografia do Horebe.
Aleluia. Por quê? Moisés está pastoreando ovelha, mas ele encontra uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Eu vou a caminho do fim agora, irmãos, porque eu quero ser muito ético. Eu tenho 7 minutos. Moisés está a caminho de se aproximar da sarça, porque primeiro, era normal a sarça pegar fogo de dia no deserto, mas ela pegava fogo e se consumia muito rápido. Mas o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pega fogo, mas não se consome, porque essa sarça em especial era o próprio Deus que estava no meio dela. Moisés vê a sarça, e essa sarça me ensina muitas coisas, e a primeira coisa que essa sarça me ensina é resistência. Aleluia. Por que, pregador? Porque existem muitos ministérios que não estão sendo resistentes. Qualquer vento derruba, qualquer prova derruba, qualquer tempestade derruba. Por que, pregador? Porque eu quero colocar os meus prazeres acima do que Deus tem para a minha vida. Por que a sarça pega fogo e não se consome, gente? Porque Deus está no meio da sarça. Você já se perguntou porque você ainda está de pé? Você já se perguntou quanta gente começou com você, mas está de pé? Na verdade, você está de pé e essa pessoa se apostatou da fé. É porque Deus não saiu da vida dele ou dela, mas eles não o deixaram como prioridade. Nos 3 conselhos que eu citei ontem, foi ontem, para os pregadores iniciantes, eu disse: ande com pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Ande com pessoas que são referências para alguém. Por quê? Porque para você ter resistência, você tem que andar com quem passou por aquilo que você ainda vai passar, mas manteve a postura e o posicionamento. Tem gente que você vai andar que não vai entender o projeto que Deus tem na tua vida. Tem gente que você vai se relacionar que não vai entender o projeto que Deus tem para o teu ministério. Você é sarça na mão de Deus. O Horebe pode ser a geografia que nós estamos, mas para a chama continuar acesa, para a sarça que é o material não se consumir, eu preciso estar posicionado naquilo que Deus tem para a minha vida. Vai aparecer algumas coisas para nos desvirtuar, mas eu preciso andar mediante ao posicionamento que Deus tem para a minha vida. A resistência que você precisa ter, a resistência, melhor dizendo, que você tem, vai influenciar alguém a continuar de pé. Aleluia. É por isso que entra ano e sai ano e você ainda está de pé, gente. Tem pouca gente aqui, mas Jesus está aqui. Tem pouca gente aqui, mas a graça de Deus está no nosso meio. Eu estou sentindo Deus aqui. Isso aqui não é histeria de pregador, não, é porque Deus está no nosso meio. Jesus está aqui. Jesus trouxe você para dizer: nunca mais você entre na minha casa achando que eu não sou na tua vida. Nunca, aleluia, nunca mais entre nesse tabernáculo achando que eu não sou na tua vida. Porque se você não tinha resistência, eu te dou resistência. Se você não tinha força, eu te dou força. Se você não tinha veemência, eu te dou veemência. Tu vai pregar como você nunca pregou. Tu vai cantar como você nunca cantou. Tu vai profetizar como você nunca profetizou. Eu encerro agora. Daqui a pouco eu vou pedir para você ficar de pé, porque Deus me tocou para falar algo e eu preciso compartilhar com os irmãos, e vai ser
5 minutos, tá, pastor? Muito rápido. Eu quero ser muito ético. Moisés quer se aproximar da sarça, mas Deus diz para Moisés: tira a sandália. Isso aqui vai doer em alguém, mas vai curar. Tira a sandália. Depois de tirar a sandália, pode se aproximar. Por quê? Porque a terra que você está é terra santa. Por quê? Porque até então Moisés conhecia só o Deus pagão do Egito. Até então Moisés só entrava no santuário pagão do Deus egípcio. Para reconhecer uma divindade, segundo a cultura do Egito, naquele tempo, Moisés, conhecendo a ciência do Egito, a religiosidade do Egito, a religião do Egito, ele sabia que para entrar em algum santuário, para reconhecer e adorar a divindade que estava dentro do santuário, em forma de reverência, em forma de reconhecimento, aquela divindade, todo egípcio precisaria tirar a sandália para entrar no templo. É Deus dizendo: você não está na frente ou na presença do Deus Horus, que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, que tem ouvido mas não ouve. E eu estou na frente de quem? Do eu sou. O Senhor existe? Eu não existo. Por quê? Porque a palavra existir no latim é existere, é algo construído, formado a partir de outra coisa, ou a partir de algo. É Deus dizendo: eu não existo porque eu sou. Tira a sandália dos pés e se aproxima da sarça. Tira a sandália dos pés e se aproxima da sarça. Por quê? Porque agora você vai ter experiência com Deus que te guardou no Egito, com Deus que te deu livramento no deserto, com Deus que vai te usar como uma ferramenta para a obra que eu tenho para a tua vida. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, mas antes de Deus cumprir o projeto, antes de Deus cumprir o propósito, primeiro, Deus esconde, porque projeto recém-nascido não se mostra para ninguém. Projeto que é mostrado antes do tempo morre. Há um tempo determinado para tudo. Talvez você não alcançou aquilo que Deus prometeu, porque o projeto já está preparado, o propósito já está preparado. Sou eu que não estou preparado para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Se coloca de pé por gentileza, porque eu quero orar pela sua vida. E não se espante, porque Deus vai provar se o teu caráter está interligado com o caráter dele. Deus vai nos provar, Deus vai nos amassar, porque Deus marca aquele que Ele tem propósito. Lembra de Paulo? Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Não é o ministério que marca, é Cristo que marca. Lembra de Jeremias? Antes que te formaste, eu já te conhecia. Por quê? Projeto. Vão ter pessoas que não vão acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Vão ter pessoas que não vão acreditar no propósito que Deus tem para o nosso ministério. O importante é você acreditar, porque se a palavra for de Deus, ela vai se cumprir. Se a palavra for de Deus, ela vai se cumprir. Eu sou um jovem pregador, prego há 6 anos, mais ou menos. Eu saí da minha casa com 14 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. Eu não sei se o que eu vou falar aqui vai ser antiético para alguém, talvez, que está nos ouvindo, mas Deus tocou no meu coração de uma forma tão grandiosa, para mim poder falar isso e contar um pouco do meu testemunho. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho antiético, eu, particularmente falando. Eu saí de casa mais ou menos com 14 para 15 anos. Para quê? Para mexer com coisa errada. Tráfico de droga. Para quem conhece, para quem é brasileiro. Eu fui detido 2 vezes
Fiquei internado em uma clínica de reabilitação, mais ou menos 6 meses. Era para ficar 10 meses, eu fiquei 5 para 6 meses. Fugi dessa clínica. Deus me amassou, irmão, de uma forma que só o sangue. Hoje eu prego aqui, mas a minha família não acreditava no que Deus tem, ou no que Deus tinha para a minha vida. Teve pessoas que disseram para mim, eu lembro até hoje, disse para mim, se você continuar do jeito que você está, você não vai passar dos 15. Eu tenho 24 e prego a palavra. Eu prego para vocês aqui, mas quando eu larguei tudo da vida errada, com 17 anos, 17 para 18, 17 anos eu aceitei Jesus, que eu tive um grande livramento de morte, na verdade o maior livramento, que eu vi a morte na minha frente, e olha que já teve gente que já deu tiro para cima de mim, mascou, mas dessa vez, 2017, eu lembro até hoje, eu fiz 17 anos, que eu sou de 2000, quando deu 2 a 3 dias, eu tive esse livramento, que eu vi a morte. Eu nunca tive uma experiência tão espiritual igual eu tive, que eu sou um pouco cético em relação a isso, em relação a muita espiritualidade, porque tem gente que espiritualiza demais as coisas, mas eu ouvi uma voz nítida no meu ouvido, dizendo, eu vou te levar para o inferno. Aí meu pai, que é pastor, estendeu a mão na minha cabeça, sobre a minha cabeça, disse, aceita Jesus. Eu não estava conseguindo nem falar G, quem dirá Jesus. Eu não sei como, mas eu aceitei Jesus naquele dia. Eu prego para vocês hoje aqui, mas quando eu estava caminhando, entendendo o propósito que Deus tinha e o propósito que Deus tem na minha vida, teve gente da minha família que disse para mim largar esse negócio de pregar. Por quê? Porque eu não parava 6 meses no emprego, parava 4 meses no emprego. Eu já tentei entrar na área do meu pai, trabalhei junto com ele, meu pai é técnico em prótese dentária, mas eu não conseguia trabalhar com aquilo. Por quê? Porque tomava um pouco do meu tempo emocional, mental, e um pouco do meu tempo físico também. Eu tentei ser barbeiro, não consegui, porque eu trabalhei na barbearia, tinha que ficar até 10 horas da noite, larguei. Passei numa entrevista de um emprego em um shopping, passei em tudo. O Carrefour, lá, um supermercado bem famoso no Brasil, esse supermercado é muito difícil entrar, o salário é muito bom, trabalha muito, assim, muito bom para a realidade do brasileiro no Brasil, que tem nada comparado a outros salários no Brasil. Eu passei na entrevista, passei em tudo, mas o rapaz disse para mim, você vai trabalhar de 4 às 11. Eu falei, não quero. Por quê? Porque eu preciso ir para a igreja, eu preciso pregar. Eu estava no início do meu ministério, tentei ser chapeiro, trabalhei como chapeiro fazendo lanche, não consegui ficar 7 meses, obra, nem eu entendia. Alguns trabalhos queriam tomar o meu tempo, eu largava de alguma forma, me mandavam embora, e eu não entendia, e minha família dizendo, é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não vai ser nada. O meu pai disse para mim, você não vai ter nada, se você continuar do jeito que você está, que você está colocando o ministério acima do trabalho formal. Mas a nossa família às vezes não entende o projeto que Deus tem na nossa vida. Hoje eu prego para vocês em Portugal, hoje eu prego para vocês em outra nacionalidade. Pergunta da minha família, quantos que tiveram a oportunidade que eu estou tendo hoje? Isso não é mérito meu, é projeto. Você acha que é fácil você ouvir do seu pai e da sua mãe que você não vai ter nada? Eu não tenho nenhum rancor, porque eu estou acostumado. Eu levo isso como combustível. Isso me mantém de pé. Eu disse para vocês já alguns trabalhos que eu tentei executar e não deu certo. Sabe qual é o momento que eu sinto que eu nasci para fazer? Quando eu estou fazendo altar. Eu às vezes não entendo.
O receptor não entende. Mas Deus entende o projeto que Ele tem na sua vida. E Ele está te convidando essa noite, você que talvez está afastado. Eu posso fazer esse convite, pastor? Você que talvez está afastado da sarça. Você que às vezes está desacreditado do seu ministério. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Você que quer firmar um pacto mais uma vez. Não comigo e não com as lideranças dessa igreja, mas com o Deus do projeto que tem para a sua vida. Eu te convido em nome do Pai. Você é projeto. Se aproxima da sarça. Se aproxima do propósito. Está doendo? É sinal de que Deus está te aprovando e você está produzindo. Está chorando? Quanto mais você chora, mais Deus te consola. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus renova as suas forças espirituais hoje. Deus renova a tua vida emocional hoje. Você vai sair desse culto renovado, porque o poder de Deus está sobre a sua cabeça. O renovo de Deus desce sobre a tua vida. Você não vai mais ser um coitadinho da sua família, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. A graça de Deus está sobre o teu ministério. Pastor, por gentileza. O projeto sempre será maior do que a proposta. Quanto mais proposta chega, é sinal de que o projeto está chegando. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Hoje eu falei, eu disse que eu estou com vontade de pregar hoje, mãe, porque eu estou muito feliz. Eu não sei porquê, não sei, não consigo nem entender. A minha esposa está lá no Brasil. Quem é casado sabe, ficar uma semana longe da delegada ou do delegado machuca. Além do mais dos filhos, irmão, meus filhos estão lá. Eu estou pregando hoje para vocês aqui, mas meu bisavô, que eu tenho uma ligação muito forte com ele, está internado. Eu não sei se ele está bem. Ele tem 83, 84 anos, se eu não me falha a memória. Que alegria é essa que eu estou sentindo? É porque quanto mais eu sou amassado aqui, eu produzo para minha casa, eu produzo para minha família. Quanto mais você é amassado aqui, mais a tua casa vai receber o reflexo daquilo que você passa. Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe. Aplauda o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que o Gabriel ele pregou para ele hoje. A gente está acompanhando um pouco a trajetória dele aqui. A gente já conversou bastante. Eu acredito sim. E nós também, né, gente? Nós que estamos aqui hoje, os que estiveram de manhã também, todos nós sabemos e temos a plena convicção, convictos de que você é um projeto vivo na mão de Deus. E se Ele te trouxe a Portugal, que seja para passar algum tempo ou que seja para permanecer, de uma coisa eu tenho certeza, a vontade dEle vai se cumprir na sua vida, tá bem? Eu sei que não é fácil, né? Ficar longe dos entes queridos. Eu já passei por isso, é muito difícil. Mas quem é projeto está disposto a passar pelo processo, né? E é um processo na sua vida. E o nosso desejo é que você saia desse processo aprovado. Tá bom? O Senhor vai te abençoar, ou que seja aqui, ou que seja no Brasil, ou que seja onde for. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por Ele. Deus abençoe a sua vida, tá bom, querido? Muito obrigado. Graças a Deus. Depois dessa palavra, hoje foi um dia muito abençoado.